Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou neste vídeo, hoje não vou resolver um problema, apesar de eu apresentar aqui o problema no vídeo, mas o foco deste vídeo será então em relembrar alguns conceitos de geometria do 11º ano, conceitos esses que serão mobilizados já para este teste intermédio de matemática do 12º ano, que incide então em probabilidades. No entanto, já está escrito no GAV que algumas questões de combinatória terão mobilização de conteúdo de geometria do 11º ano. Que eu penso que incidirão esses conteúdos em posições relativas entre retas e planos e, mais do que isso, que implicações é que depois terão a nível dos vetores diretores da reta e do vetor normal, um vetor normal ao plano. É preciso também relembrar as equações cartesianas da reta, a equação geral do plano, o que é que podemos extrair quando olhamos para essas equações. Todos esses conteúdos relativamente à geometria será bom que vocês recordem exatamente esses conteúdos para melhor se prepararem para o teste intermédio, que é já daqui a um mês. Bem, vou então aproveitar aqui o desafio. Este exercício que eu apresento, o foco não será mesmo na resolução do exercício. Vou aproveitar o problema para testar então os conceitos teóricos que vou relembrar aqui relativamente à geometria do 11º ano. Bem, considera então no referencial ortonormal O, X, Y, Z a reta R e o plano alfa, definidos respectivamente por a reta R aparece aqui definida nas suas equações cartesianas e o plano alfa que aparece na equação geral do plano. Bem, e se relembrarem então as equações cartesianas da reta, ok, as equações cartesianas, e isto relativamente a retas, né? As equações cartesianas da reta vêm sempre nesta estrutura fundamental, x menos x0, a dividir então por 1, exatamente igual a y menos y0 a dividir por 2, que será exatamente igual a z menos z0, isto a dividir por U3, ok? Estas serão então as equações cartesianas da reta. O que é que vocês podem extrair imediatamente das equações cartesianas da reta quando elas vos são apresentadas nesta forma, ok? Daqui é possível então extrair um ponto que pertence à reta, que eu vou chamar aqui o ponto P, cujas coordenadas serão exatamente x0, y0 e z0, e conseguimos também extrair um vetor diretor da reta, um possível vetor diretor da reta, que eu vou chamar então o vetor R, que tem de componentes o 1, o 2 e o 3. Okay? Vamos então testar este conceito teórico aqui no problema. Temos então a reta definida desta forma, ou seja, Rx, e vou então tentar adequar esta estrutura exatamente aqui à estrutura das equações cartesianas. Tenho o x sozinho, então eu terei x menos 0, ok? A dividir, se não tenho denominador, está lá o 1, certo? Isto será então igual a y menos 0, exatamente a dividir por 2, o que será então igual a z menos 0 a dividir por 3. Da forma como me apresentam as equações cartesianas da reta, eu daqui vou já extrair estas duas situações, o ponto e um vetor diretor. Bem, um ponto que pertence aqui à reta, as coordenadas são 0, 0, 0, né? Será exatamente a origem do referencial. E um vetor, um possível vetor diretor da reta, porque os vetores são livres, não é? Temos vários vetores. Um possível vetor diretor da reta será exatamente este vetor componentes 1, 2, 3. Ok? 1, 2, 3. Como veem, através da equação cartesiana, ou melhor dizendo, das equações cartesianas da reta, é possível extrair um ponto e um vetor, sempre. Terão de ter aqui um cuidado especial nestas situações. Por exemplo, se virem as equações cartesianas escritas desta forma. Imaginem que tinha x menos 2 sobre 3 igual a menos y mais 2 sobre 4, por exemplo, igual a z. Bem, aqui é preciso ter algum cuidado. Ok? Precisaram ter aqui algum cuidado. Se repararem na estrutura, eu aqui o z podia meter menos 0 e sobre 1 o problema não está aqui. Eu sei que a coordenada z do ponto poderia estar em ser 0 e a terceira componente do vetor seria 1. O problema não está aqui, o problema está aqui. Está exatamente neste y que tem aqui este sinal negativo e na estrutura este mesmo y
terá que aparecer com um sinal positivo. Se encontrarem alguma situação deste tipo, é só então pegarem aqui nesta igualdade aqui das equações cartesianas, que tem y menos y mais 2 sobre 4, e então multiplicarem e dividirem tudo por menos 1. Okay? Fazendo esta multiplicação e divisão por menos 1, isto troca os sinais. Né? Isto na prática depois troca os sinais, fazem uma distributiva, menos 1 vezes menos y, ficam então com o tal mais y, que é necessário que esteja mesmo desta forma para extrairmos aí o ponto e o vetor. Menos 1 vezes mais 2 fica então menos 2 e ficam então aqui com menos 4. Okay? Terão que fazer isto sempre que encontram o x, o y ou o z da estrutura das equações cartesianas com um sinal negativo. Terão então que multiplicar e dividir por menos 1 antes de fazerem a extração quer do ponto, quer do vetor. Olhando até aqui para a equação, para as equações cartesianas desta reta, podemos então novamente extrair um ponto e um possível vetor diretor. Ficamos então com x menos 2 sobre 3 igual, fazendo aqui este... É um toque que vocês têm que dar aqui na equação. Isto tem mesmo que ficar positivo, este x tem que ser positivo, este y igual e este z também. O x0, o y0 e o z0 poderá assumir um valor positivo ou negativo, não há diferença. Agora, este x aqui, este y e este z, sim, terão que sempre, na estrutura, serem positivos. Se não forem, é mesmo multiplicar e dividir por menos 1 e apanham logo exatamente neste formato que é necessário. Ficaremos então aqui com y menos 2 a dividir então por menos 4 igual a z menos 0 a dividir por 1. E a partir daqui extraem então o ponto e um vetor diretor que seria facilmente extraído. Até vou colocar aqui outra situação. Imaginem que, por exemplo, tinha aqui x mais 2, que será uma situação que por vezes pode acontecer. A coordenada do ponto, vocês têm que perceber aqui uma coisa. É que eu, para ter aqui x mais 2, reparem aqui na estrutura é x menos x0, eu teria então x menos 2. Então a coordenada x do ponto não é 2, mas sim menos 2. Cuidado. Seria então menos 2. O y seria 2. Cuidado. Né? A coordenada aqui do ponto seria 2, porque a estrutura é y menos y0. Então o y0 é 2. O menos é da estrutura e não do 2. E a coordenada z seria exatamente 0. Isto teriam então um vetor diretor, cujas componentes seriam 3, menos 4 e 1. Como veem, através da equação cartesiana, terão que ter estes pequenos cuidados e estas atenções. Aqui está x mais 2, a componente x será negativa, ou seja, menos 2. E se tiverem y menos 2, a coordenada y é exatamente mais 2, devido à estrutura. É só terem em mente mesmo a estrutura. Tiram facilmente um ponto e um vetor diretor. Vou então agora apagar aqui. Isto foi só um à parte para alguns pormenores de situações menos fáceis ou menos diretas que vos se apresentem. Bem, falamos então das equações cartesianas da reta. Agora vamos falar então das equações, ou melhor, da equação geral do plano. Isto é tudo relacionado com a reta. Agora, relativamente à equação geral do plano, a equação geral do plano é apresentada desta forma. Um plano alfa, né? Pode ser um plano beta, pode ser um plano teta. Usam-se então as letras do alfabeto grego. Terá esta estrutura, ax mais by mais cz mais d igual a 0. Bem, o que é que vocês extraem da equação geral do plano? É possível extrair desta equação geral do plano, é sempre possível extrair um vetor normal ao plano. Um vetor normal ao plano, cujas componentes são exatamente A, B e C. Okay? Sempre que vos apresentarem a equação geral do plano, é possível tirar então as componentes do vetor normal ao plano. E se vocês estão recordados, teremos então aqui um plano alfa e o vetor normal. Um possível vetor normal é sempre perpendicular em relação ao plano, ok? Convém mesmo recordar esta situação, porque depois a seguir, quando eu vou falar das posições relativas, é fundamental que tenham esta situação em mente. Bem, olhando por exemplo para esta equação geral do plano, eu tiro aqui, eu podia escrever isto como 3x mais 0y, o y não está aqui, mas eu vou escrever 0y menos z igual a 0.
Sendo assim, então, extraio que o vetor normal ao plano, ou um possível vetor normal ao plano, terá então de componentes 3, 0 e menos 1. Okay? Facilmente extraem um ponto e um vetor diretor das equações cartesianas da reta e relativamente à equação geral do plano, extraem logo o vetor normal ao plano. Bem, relembrada então as equações cartesianas da reta e a equação geral do plano, vou então agora falar das posições relativas entre retas e planos e o que é possível extrair dessas posições relativas. Bem, então a primeira tipo de posição que eu vou abordar é quando a reta é paralela com o plano. E quando a reta é paralela com o plano, nós temos duas situações distintas, ok? O primeiro caso que eu vou falar aqui é quando a reta é estritamente paralela. E se a reta for estritamente paralela com o plano, o que é que isto quer dizer? Teremos então aqui um plano alfa, por exemplo, em vez de ser este plano aqui, um plano alfa, e se a reta é estritamente paralela, então a reta nunca toca no plano. Esta poderia ser então a reta R. Okay? Estritamente paralela. Não toca no plano, não tem nenhum ponto em comum. Agora, que implicações é que isto tem a nível de um vetor normal ao plano e de um vetor diretor da reta? Vocês sabem que o vetor normal ao plano é sempre perpendicular com o plano. Okay? Esse seria o vetor normal ao plano. E um possível vetor diretor da reta tem exatamente a direção da reta, que seria, por exemplo, aqui este vetor, que eu vou chamar o vetor R, tem exatamente a direção da reta. Se, isto agora é que é importante, se a reta é então de facto estritamente paralela com o plano, a posição entre os dois vetores, o vetor normal ao plano e o vetor da reta, ou seja, os dois vetores, eles são perpendiculares, ok? E é mesmo esta implicação que vocês tiram se a reta e o plano estiverem nesta posição de serem estritamente paralelas. Ou seja, o vetor normal do plano, né, é perpendicular com um vetor diretor da reta R. Isto aqui terá a seguinte implicação, porque se o vetor normal ao plano e a reta R são perpendiculares, então se vocês estão relembrados, podemos dizer que o produto escalar entre o vetor normal e um vetor diretor da reta é exatamente igual a zero. Ok? Esta implicação é muito importante nos conceitos que vocês aprenderam de geometria. O vetor normal é perpendicular com o vetor diretor da reta, então o produto escalar é zero. E agora, eu deveria dizer aqui mais alguma coisa, mas vou dizer a seguir. Ok? Vou-vos falar então de outro caso de paralelismo entre a reta e o plano, que é exatamente o caso da reta ser coincidente. Ok? A reta é coincidente com o plano. Isto é outro caso de paralelismo. E então, em termos visuais, teriam uma situação deste tipo. Teriam então aqui o plano, um plano alfa, e se a reta é coincidente com o plano, então a reta encontra-se aqui contida dentro do plano. Esta seria então a reta R. Se eu posicionar aqui um vetor diretor da reta R, que terá sempre a direção da reta, esse seria o vetor, um vetor diretor da reta, terá a direção. O vetor normal ao plano é sempre perpendicular com o plano. Esse seria então o vetor normal ao plano. Eu penso que ninguém terá dúvidas em perceber que eles continuam a ser perpendiculares. Ou seja, o vetor normal ao plano é perpendicular com o vetor diretor da reta. Sendo assim, estaríamos na mesma situação de dizer que o vetor normal é perpendicular com o vetor da reta. E isto continuava a ter a mesma implicação a nível do produto escalar. Ou seja, o produto escalar entre o vetor normal e o vetor diretor da reta seria exatamente igual a zero. Ok. Agora vocês devem estar aqui a questionar. Bem, as situações realmente são diferentes, mas eu tenho a mesma implicação, ou seja, os vetores, quer o vetor normal ao plano, quer o vetor diretor da reta, a posição que eles têm é uma posição de perpendicularidade. Eles são perpendiculares, peço desculpa, daí o produto escalar ser zero.
Então como é que eu vou conseguir distinguir estas duas situações se em tudo elas se apresentam de igual forma? Porque eu vou ter aqui a equação ou as equações cartesianas da reta e vou ter a equação geral do plano. Como é que eu vou conseguir distinguir estas situações? Por isso é que eu preferi agora falar no fim. Neste caso, neste primeiro caso que temos aqui, neste primeiro caso, eu vou marcar aqui na reta um ponto, por exemplo aqui este ponto, que eu vou chamar este ponto Z. Neste caso, este ponto Z que pertence à reta, o ponto Z não pertence ao plano. Esta é que será a diferença. Um ponto que pertence à reta, sendo a reta estritamente paralela com o plano, este ponto não pertence ao plano. Enquanto neste caso, por exemplo, se eu colocar aqui o mesmo ponto Z, um ponto qualquer da reta, neste caso o ponto Z pertence ao plano. Okay? Esta é que é a diferença, é que é a grande diferença entre estas duas situações de paralelismo entre retas e planos. Na prática, como é que fazemos isto? Bem, será simples, porque vamos então aqui às equações cartesianas e à equação geral do plano e vamos retirar, por exemplo, eu queria saber se esta reta aqui R. Imaginem que eu já sabia, eu depois no final talvez resolva mesmo o exercício para tirarmos então essa conclusão. Imagina que esta reta que tens aqui e o plano, eu tirava então os vetores diretores e eu descobria que então a reta era paralela ao plano. Ou seja, descobria que os vetores, descobria isto, eu vou descobrir isto. Que o produto escalar entre o vetor normal ao plano e o vetor diretor da reta é zero. Descobrindo então que o produto escalar é zero, eu estava aqui perante estas duas situações, não é? Porque neste caso o produto escalar é zero e neste caso o produto escalar também é zero. Então como é que eu conseguia distinguir a posição, se seria estritamente paralela ou seria então coincidente? É muito fácil, vão usar então esta noção. Se a reta for estritamente paralela, o ponto que eu extraio aqui da reta não pertence ao plano. Se o ponto que eu extraio aqui da reta pertencer então ao plano, então estamos em condições de dizer que é coincidente. Repara aqui, eu chegava aqui à equação cartesiana e extraía então um possível um ponto. Não, extraía um ponto. Aliás, já tenho aqui esse ponto aqui atrás, que é o ponto 0, 0, 0. Extraía então o ponto 0, 0, 0. E então ia perguntar aqui ao plano, e aqui à equação do plano, perguntar se o tal ponto pertence então a alfa. Ia fazer esta pergunta. Como é que eu fazia isto? O ponto tem de coordenadas x, y, z. Vocês basicamente têm que substituir a coordenada x, a coordenada y e a coordenada z na equação geral do plano e se verificarem uma igualdade, realmente é verdade, então que o ponto pertence ao plano. Vou até fazer aqui essa situação. Então substituía aqui o x por 0, ficaria então com 3 vezes 0. O y, que eu teria o tal mais 0y vezes 0 dava 0, então teria aqui mais 0, menos z vezes, ou melhor, substituía então o z por 0 e teria ali menos 0. Reparem, o que eu fiz foi substituir aqui este x, y e z na equação geral por as coordenadas do ponto P. E então, será que isto era igual a 0? 3 vezes 0 dá 0, mais 0, menos 0, igual a 0, e estávamos 0 igual a 0. Então eu aqui tirava a conclusão que o ponto P realmente o ponto P pertence ao plano. Então se eu anteriormente tivesse verificado que o produto escalar seria 0, e agora, ao substituir as coordenadas de um ponto que extraía da equação cartesiana, ao substituir as suas coordenadas na equação geral do plano, e só obtinha uma igualdade, que foi o caso, então eu concluo que o ponto pertence ao plano, então estaria nesta situação, onde o produto escalar seria 0 e o ponto pertencia ao plano. É assim que vamos distinguir entre essas duas situações. Agora imagina que eu metia aqui as coordenadas de um ponto, extraía aqui um ponto diferente deste, e colocava aqui as coordenadas substituía, melhor dizendo, o x, y e z da equação geral pelas coordenadas desse ponto. E obtinha algo do género, por exemplo, 2 igual a 0. 2 igual a 0 é mentira, né? O 2 é diferente de 0, então o ponto não pertence. Então, neste caso, estaríamos a falar de uma situação onde a reta era estritamente paralela. É desta forma, então, que vamos distinguir entre estas duas situações. Mais à frente, vou então verificar se esta situação do produto escalar, relembrando também um pouco do produto escalar, se realmente é verdade. Okay? Mas agora estou aqui a falar entre posições entre retas e planos.
Bem, vimos então esta posição, onde a reta é paralela ao plano, temos estas duas hipóteses, estritamente paralela ou então coincidente. No slide a seguir vou falar de outra posição, que é a reta é perpendicular ao plano. Okay? Reparem que podia até substituir este texto todo por dizer que a reta R é então perpendicular ao plano alfa. Né? Mas agora apetece-me escrever um pouco e deixar isto aqui mesmo registado. Calma, deixa-me só corrigir aqui isto. Em vez de perpendicular, será um caso específico de concorrência. Okay? A reta é concorrente, melhor dizendo, concorrente ao plano. E para ser concorrente ao plano, podemos estar aqui perante duas situações distintas. Ou seja, na primeira, a reta R é perpendicular com o plano alfa, né? E aqui estaremos perante esta situação. Teremos então aqui um determinado plano alfa e a reta é então perpendicular ao plano, então a reta estará exatamente aqui nesta posição. Faz aqui 90 graus com o plano, interseta e depois continua cá para baixo. Teria então aqui a reta R. E vamos tirar a conclusão a nível dos vetores, ou um vetor diretor da reta e o vetor normal ao plano. Um possível vetor diretor da reta terá exatamente a mesma direção que a reta. Então poderia ser este, que eu vou chamar aqui R. O vetor normal ao plano, já vimos que é um vetor que é sempre perpendicular em relação ao próprio plano. Este seria o vetor normal. Então repara, se o vetor normal é perpendicular ao plano e se um vetor diretor da reta também é perpendicular ao plano, eu daqui concluo o seguinte, ou seja, que este vetor normal ao plano e este vetor diretor da reta são colineares. Ou seja, eu podia dizer então que o vetor normal ao plano é paralelo então ao vetor diretor da reta e isto daqui vai-me sair exatamente a seguinte implicação, ou seja, o vetor normal é então colinear, ou seja, existe uma constante que eu posso multiplicar aqui pelas componentes do vetor diretor da reta, isto para o valor de k pertencente a R, exceto 0, como é óbvio. Ok. Esta é então a implicação que teremos se o vetor normal ao plano for paralelo então com o vetor da reta, ou seja, se a reta for perpendicular com o plano, estaremos perante uma situação deste tipo, ou seja, os dois vetores são colineares. Já vamos ver na prática como é que podemos então testar esta situação na prática. Bem, o caso da concorrência, temos o caso de perpendicularidade, ou então a reta, isto será outro caso. A reta pode ser então oblíqua, não é? A reta pode ser oblíqua com o plano. Ok? E se a reta é oblíqua com o plano, vocês terão uma situação deste género. Terão aqui um plano alfa. A reta é oblíqua, ou seja, interseta o plano, interseta exatamente o plano, mas não na perpendicular. Ok? Que seria, por exemplo, teria aqui uma ligeira inclinação. E assim, intersetava aqui o plano, né? E depois continuava aqui por baixo e saía aqui. Neste caso, a reta R é oblíqua com o plano, ou seja, interseta o plano, mas não na perpendicular. Aqui terão poucas implicações. No caso de estarem à procura, por exemplo, deste ponto aqui de interseção, teriam então que resolver um sistema. Mas eu penso que neste teste intermédio, à partida, não terão que entrar por aqui. Eu penso que irá incidir então neste caso, onde a reta é perpendicular ao plano, exatamente nesta questão dos vetores serem colineares, irá incidir aqui nestas, onde a reta é paralela com o plano e podendo ser estritamente paralela ou então podendo ser coincidente com o plano. Bem, são exatamente estas as posições relativas entre retas e planos. Vamos então agora pegar nestes conceitos mais teóricos e vamos testar exatamente, vamos testá-los aqui no exercício para descobrir então, vamos resolver o problema. Temos então a seguinte situação.
Considera então o referencial, ortonormal ou xy, a reta R e o plano alfa, definidos respectivamente pelas equações cartesianas da reta, x igual a y sobre 2 igual a z sobre 3 e a equação geral do plano, que é exatamente 3x menos z igual a 0. Bem, será então fundamental que vocês peguem aqui nas equações cartesianas e extraiam já um ponto que pertence à reta e um vetor diretor. Ok? Então vou aqui definir x menos x0. Aliás, eu já tinha escrito isto, mas não interessa. Y menos aqui será 0. Vou já colocar, não vou repetir outra vez o formato das equações cartesianas. Vou já colocar isto de forma a poder extrair diretamente o ponto e o vetor. Z menos 0 a dividir por 3 e tenho que a equação geral do plano é exatamente 3x menos z igual a 0. Bem, da equação geral do plano, eu daqui vou já extrair que um vetor normal ao plano teria então de componentes 3. Se o y aqui não existe, é como se tivesse então mais 0 y, ou seja, a componente y seria 0 e a segunda componente e a terceira componente seria exatamente menos 1. Teremos então aqui o vetor normal ao plano. Desta situação, destas equações cartesianas da reta, vou então perceber um ponto P, que terá exatamente coordenadas 0, 0, 0, fazendo a leitura das equações cartesianas, e tenho que um possível vetor diretor da reta terá as seguintes componentes, 1, 2 e 3. Okay? Isto será então necessário para averiguarmos o problema que nos estão a pedir, que é exatamente qual é a interseção da reta R com o plano alfa. E em primeiro lugar, vou começar por esta situação aqui. Eu vou tentar perceber se a reta e o plano são perpendiculares. Porque se forem perpendiculares, a interseção da reta com o plano é exatamente aqui, é exatamente um ponto. Okay? Que será este ponto aqui. Vou então averiguar se a reta R é então perpendicular com o plano alfa. E se isto acontecesse, eu teria exatamente esta situação. Teria então aqui o plano alfa, teria a reta assim, né? Toca ali e depois continua. Isso seria a reta R. Como vimos anteriormente, para isso ser verdade, então o vetor normal ao plano é colinear com um vetor diretor da reta. E é mesmo isso que eu vou procurar saber nesta situação. Então, para isto ser verdade, né? Para isto ser verdade, isto aqui é uma condição. Se isto é verdade, então eu sei que o vetor normal ao plano seria também perpendicular ao plano, né? Então o vetor normal terá que ser colinear com o vetor diretor da reta, que um possível vetor diretor seria exatamente este. E isto seria o nosso vetor normal. Isto com k pertencente a R, exceto obviamente o valor 0. Agora, como é que eu percebo se os dois vetores são colineares? Facilmente, né? Eu vou então substituir aqui o vetor normal pelas suas componentes, que foram determinadas exatamente aqui. Eu terei então esta situação, 3, 0 e menos 1, igual então k vezes um vetor diretor da reta, que seria 1, 2 e 3. Ok. Agora, para percebermos isto, esta constante terá que ser sempre a mesma. Ou seja, o 3, esta componente, o 1, que eu vou chamar, ou N1, melhor dizendo, porque o plano é N, o vetor normal ao plano é N. Aqui teria um N2, aqui teria um N3, aqui teria um R1, R2 e R3. Para os vetores serem colineares, a razão entre as mesmas componentes tem que ser igual, ou seja, R1 sobre, ou melhor, N1, este N1 a dividir por R1 tem que ser igual ao N2 a dividir pelo R2, terá que ser ainda igual ao N3, ao quociente, né? A razão entre o N3 e o R3. Então agora é só testarem, por exemplo, 3 a dividir por 1 é igual a 0 a dividir por 2, não, é diferente, né? E como é diferente, então esta posição não é verdade. Porque para os vetores serem colineares, isto aqui tem que se registar. Ou seja, a razão entre as componentes tem que ser igual. Então já descobrimos aqui que isto não é verdade. A reta não é perpendicular ao plano. Então vamos analisar se a reta será paralela com o plano.
Vamos então abordar aqui essa noção, se a reta será paralela ao plano. Tem então aqui o vetor diretor da reta, que teria então de componentes 1, 2 e 3. Tem um ponto que pertence à reta, que eu vou chamar R grande, que tem de coordenadas 0, 0, 0. E tem ainda um ponto, ou melhor, tem um vetor normal ao plano, que tem de componentes 3, 0 e menos 1. E vou então averiguar se o plano e a reta são paralelos, ok? E para averiguarem esta situação, já vimos na primeira, pode ser estritamente ou pode ser coincidente. Reparem aqui neste primeiro slide. Eu para não voltar a repetir as mesmas noções. Se a reta é paralela com o plano, o que é que tem de acontecer? O vetor, ou melhor, o produto escalar entre um vetor normal ao plano e um vetor diretor da reta tem que ser zero. Okay? Para então a reta ser paralela com o plano. O produto escalar tem que ser zero. Então vamos fazer o produto escalar. Relembrar um pouco como é que se faz um produto escalar entre dois vetores. Então, se a reta R é então paralela a alfa, ok? Então esta situação terá que se registar. O produto escalar entre um vetor diretor da reta e o vetor normal ao plano tem que ser exatamente igual a zero. Okay? Recordando como se faz um produto escalar, teriam duas hipóteses, não é? Ir pelas normas e pelo cosseno do ângulo, ou então ir pela multiplicação das componentes. Como temos então as componentes, o mais fácil será mesmo ir por essa multiplicação dos dois componentes. Então, isto aqui tem a seguinte implicação, ou seja, vou colocar aqui as componentes do vetor R e vou colocar no sentido genérico, por exemplo, R1, R2 e R3, escalar com N1, N2 e N3. Como é que resolvemos isto? Isto será então igual e não confundir isto com uma distributiva, não tem nada a ver com uma distributiva. Multiplicam então o R1 por N1, multiplicam o R2 por N2 e o R3 por N3, ficando então com R1 vezes N1, mais, depois somam R2 vezes N2, mais R3 vezes N3. Ok? E é exatamente isto que vamos testar. E agora, para a reta ser paralela ao plano, este produto escalar vai ter que dar exatamente zero. Então, isso será então aqui equivalente a eu dizer que as componentes do vetor diretor da reta, ou de um vetor, seriam 1, 2, 3. 1, 2, 3. Escalar com o vetor normal, que seria 3, 0 e menos 1. Okay? E vamos então aplicar aqui o produto escalar. Teria então 1 vezes 3, mais 2 vezes 0, né, que seria este vezes este, mais 3 vezes menos 1, mais 3 vezes menos 1. Então, repara, 1 vezes 3 é exatamente igual a 3, 2 vezes 0, isto dá 0, e 3 vezes menos 1, isto dá menos 3. 3 mais 0 dá 3, 3 menos 3 dá 0. Então concluímos que de facto o produto escalar entre o vetor diretor da reta e o vetor normal ao plano é exatamente igual a 0. Fazendo o produto escalar, dá 0. Se o produto escalar dá 0, então a reta, estamos num caso de paralelismo. Agora temos duas situações. Pode ser estritamente paralela, ou então a reta pode estar aqui contida no plano. Quem é que vai distinguir essa situação? É exatamente este ponto que pertence à reta. Este ponto R, né, se estiverem aqui neste caso onde é estritamente paralelo, o ponto R não pertence a alfa. Se for coincidente, o ponto realmente pertence ao plano alfa. Então, é só mesmo chegamos aqui. Temos a equação geral. Temos então o ponto R. Fazemos a substituição das coordenadas do ponto pelo x, pelo y e pelo z da equação geral do plano. E vamos ver se obtemos uma igualdade. Temos então que o plano alfa é 3x menos z igual a 0. Vamos então perceber se o ponto R, né, estaremos a falar deste ponto R, se R pertence a alfa. Vamos então explorar essa situação. As coordenadas são 0, 0, 0, então teria 3 vezes 0. Aqui teria então mais 0y, poderia substituir 0 vezes 0 dá 0.
menos 0, que a coordenada z de r é 0. Esta seria o z, y e x. Então menos 0 igual a 0. Isto será então equivalente a eu dizer que 0 é igual a 0, não é? 3 vezes 0 dá 0, mais 0 menos 0 dá tudo 0. Então concluímos então que o ponto R pertence a alfa. Então, repara no seguinte, se o produto escalar é 0, então estamos numa situação de paralelismo. E se o ponto R pertence a alfa, então estamos na situação onde a reta está exatamente aqui contida no plano. Ok? Se a reta está contida no plano, resolvendo agora o exercício, qual é a interseção da reta R com o plano? A interseção dos dois é exatamente a reta R, não é? Porque ela está contida lá dentro. Então seria esta resposta a D que resolveria o problema. Bem, recordei aqui bastantes conteúdos de geometria que penso serem os conteúdos onde provavelmente irão incidir as probabilidades. Ok? Nestas posições relativas, sobretudo nestas relações entre o vetor normal e o vetor diretor da reta, nestas implicações que depois essas situações têm, nesta forma de distinguir se no caso do produto escalar dá zero, se a reta é paralela ou então se a reta é coincidente. Eu penso que aqui no cálculo do produto escalar, não sei, sinceramente não sei, mas convém sempre a gente recordar estas situações. O que penso mesmo que irá incidir é exatamente nestas situações de posições relativas e destas implicações. Tenho, aliás, até um exercício resolvido em vídeo de combinatória com mobilização destes conteúdos. Vou colocar aqui o link no vídeo, irá aparecer então aqui na caixa. Se quiserem já realizar um exercício desse tipo, estão à vontade, é só clicar no vídeo. Tentem resolver por vocês e depois assistam então ao vídeo. Fica então aqui este pequeno resumo da geometria que penso que dará imenso jeito para o teste intermédio que se avizinha. Bem, o vídeo já vai longo, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço.